Podcast WSVTV. Boa noite, estamos aqui na WSVTV com o nosso podcast aí, com o nosso amigo Thiago, né? O Thiago que a gente vai estar sempre ministrando aí esses podcasts que nós faremos, né? Toda quarta-feira a partir das 20 horas. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial que se chama Verônica Alvarez. E ela vai falar um pouquinho dela, do trabalho dela, né? Da terapia holística que ela fala e tal. Só ela que consegue falar. Eu não sei falar não, né? Né, Thiagão? Nada como especialista falar, né? Deixa ela falar. Primeiro eu quero agradecer ao Thiago, ao Sandro por estar aqui. Eu acho que é um dia muito importante. Estamos vivendo o mês do Setembro Amarelo, onde se fala de suicídio, né? E tem muitas pessoas agora, neste momento, que com certeza está passando pela cabeça o momento de querer acabar com a sua vida, porque vai acabar com os problemas. Então, hoje nós vamos estar falando do corpo, da mente e da alma. Nós somos composto nessa fortaleza, e a mente ela é uma caixa de surpresa. Trabalho com terapia holística, constelação familiar e psicanálise. E estou muito feliz de estar aqui, né? Já participei com vocês de várias coisas. Meu irmão, o Sandro, que a gente já participou bastante trabalhando com a mente das pessoas através da brincadeira de palhaço, né? De estar visitando hospitais e outros lugares. E aí você sabe como que era importante isso para eles, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós participamos junto de um teatro, produção de teatro, né? E isso também ajuda assim, psicologicamente as pessoas, dentro do trabalho que você faz? Com certeza. Quando nós fizemos um dia em família, onde se tratava de uma família, né? Onde havia um homem com vício. E o quanto isso foi importante enquanto as pessoas se viam naquele lugar. Então, tudo que é arte, a pessoa se vê, ela se emociona, ela solta emoções que no dia a dia ela não vai soltar. E você mesmo via o quanto as pessoas se refletiam em você, né? O quanto era importante para eles, né? Muitos ali sentados, tinha muitas pessoas que tinham vícios ali de bebida, ou tinham o pai que tinha um vício de bebida, que no caso do teatro, o pai era alcoólatra, né? E também tinha uma mãe depressiva. Então, é isso que causa dentro da família. Então, a depressão ela tem um fundo, né? E uma origem. Então, eu acho que é uma forma lúdica da pessoa se encontrar dentro desse teatro. Então, você sabe disso, o quanto as pessoas ficavam emocionadas, né? Exatamente. E uma pessoa que participou na época, né, foi o Thiago. O Thiago era meio assim, meio revoltado, né? Ele era bem novo ainda, faz muitos anos, né, Thiago? Muitos Para anos. você, o que ajudou essa parte do teatro? Como que é? Ajudou, foi muito importante naquela época, até porque quando você faz teatro, então você começa a ter um network com pessoas, entendeu? Você começa a sair de uma casinha diferente, do mundo diferente que eu vivia naquela época. Então você começa a viver com pessoas mais velhas, pessoas que estão dedicadas, pessoas que querem fazer aquilo com amor. Então você começa a ter mais empatia pelo próximo, entendeu? Acho que teatro é isso, é um modo de você entender que você também é importante naquele meio, que você não está excluído. Você só tem que fazer o seu papel, mas você não está excluído, você está dentro de um grupo. Porque isso é muito importante. Por mais que todo mundo ali tivesse em uma união, mas todo mundo tinha uma unidade, né? Que é um pensamento só. Porque muitas vezes a pessoa está em união, mas não está na unidade, né? Eu enxergo o teatro como uma terapia, né? A Verônica pode dizer pra gente, né? Verônica, eu vou fazer uma pergunta para você, é muito importante para a gente saber. Como foi que você começou a entrar nessa área, né? Do trabalho psicológico, toda essa constelação familiar? Como que foi tudo isso? Como que você entrou nessa área? Olha, eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Que assim, ou você está passando pelo que o seu paciente, cliente está vivendo, ou você passou, ou você irá passar. Então, assim, mais do que tudo, a gente cria empatia, porque para eu chegar nesse lugar, eu tive profissionais que cuidaram de mim.
Então, eu passei mesmo por um problema de crise de pânico, ansiedade, depressão, insônia, que, na verdade, é uma causa que vai buscando a outra. Começou a insônia, da insônia, irritabilidade e ansiedade, da ansiedade começou a vir a depressão, e aí o pânico, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, essa tristezinha que você tem pode virar algo maior, né? E foi assim que começou. Eu recebendo a terapia. E hoje eu entendo as pessoas que passam por mim, porque eu já estive naquele lugar. Então, quando se fala de suicídio, fala-se de alguém que não está pensando em nenhum momento de tirar a vida, mas quer tirar a dor. Certo. E geralmente a pessoa que está no estado depressivo, né? Ela geralmente ela fica quieta no lugar dela, né? E ela não costuma conversar muito. E como a gente faz para enxergar isso nas pessoas? Olha, tem alguns sintomas que são bem importantes, tá? Vamos pegar um ator muito conhecido, né? Que é o Robin Williams. Ele era um cara alegre, os papéis dele eram de comédia, ele sempre estava sorrindo, mas ele se suicidou. Ele estava com uma depressão. Vamos para o Charlie Brown Jr., um cara que motivava as pessoas no palco, as músicas dele motivam, né? Tanto que ele tem uma frase numa música dele que fala assim, ó, gente de verdade conhece gente de mentira. Então, dali você já vê que ele vivia algo que ele já colocava na música dele. E também aconteceu um suicídio, né? Foi uma overdose. Com certeza, o que eu quero dizer para vocês? Isso é muito velado. Quem fala que vai se matar é menos perigoso daquele que já está em depressão e está no silêncio. Então, eu pego muitos clientes que estão no silêncio. O que você pode reparar? Por exemplo, a pessoa ela está na melancolia, na tristeza. Jovens, eles começam a se cortar, porque eles estão fazendo o teste para, no momento, conseguirem fazer. Certo tempo lá atrás, eu atendi um rapaz e fui só aplicar reiki nele, tá? Só que quando eu fui aplicar reiki nele, eu puxei a calça e vi diversos cortes. E aí eu falei assim, puxa, você está com a perna machucada? Ele, não, é de gato. Só que não era de gato. Era cortes que estavam bem navalhados, entendeu? E eu avisei a mãe dele, seu filho está tentando alguma coisa. Você veja os sintomas. Ele só fica no quarto, ele não se comunica, não se socializa e ele está se retalhando. Então, assim, olhe para isso. Os pais não quiseram olhar para isso, né? É uma coisa que os pais têm que olhar. Porque jovem, muito dentro do quarto, é meio perigoso, né? E aí eu sempre falo que ele vai buscar alguma coisa. Ele vai buscar uma droga ou uma morte, alguma coisa para tirar essa dor, né? Sem preconceito a gente tem que ser. E aí, depois de um mês, esse moço teve uma crise tremenda que foi parar no Bairral, que é uma clínica psiquiátrica. Então, os sintomas, muitas das vezes, está muito claro. Só que nessa vida que está se levando, as pessoas não estão conseguindo observar. Ô, Verônica, nota-se que nessa geração nova, que a turma fala geração Z, elas são um pouco mais... elas fogem mais. Elas não conseguem enfrentar a realidade como ela realmente é, né? Elas buscam a todo momento fuga. E quando ela não encontra essa fuga, ela tem essas crises de ansiedade e tudo. Como que você lida com essa situação, sendo que essa geração ela está dando um pouquinho mais de trabalho, né? Sim. Tenho um cliente de 10 anos de idade que ele já está com a síndrome do Tourette. 10 anos? 10 anos. Nossa. Quando ele chegou para mim, mas isso não começou agora. Isso começou antes da pandemia, o menino com uma ansiedade tremenda. E aí, quando chegou para nós, ele já estava com o laríngeo bloqueado, não estava se alimentando, devido aos tiques, que a gente diagnostica, mas nós, psicanalistas, não podemos diagnosticar. Certo. Quem tem que diagnosticar é o psiquiatra e o neurologista com exame. Mas eram tiques repetitivos que, toda vez que ele engolia, o tique dava. E aí, o que acontece? Eu não vou engolir. Nossa.
que é interessante que nós estamos no mês de outubro, e outubro amarelo fala... Setembro, né? E vai vir outubro amarelo, é isso? Ou setembro amarelo? O Thiago tá adiantado. Setembro amarelo. Ele tá adiantado. Não, é porque é uma coisa que eu ouvi falar sobre esse ano. Eu não tinha visto falar nos outros anos sobre isso, né? E agora tá tendo muito isso. Ó, novembro azul e tal. E cada mês é uma cor, né? O que é legal, eu fui pesquisar sobre isso um pouco, falar a verdade pra vocês, eu tava leigo nisso aí. A cada 4 segundos tem uma pessoa se suicidando. Então, quer dizer, o tempo que nós tá aqui, quantas pessoas já não morreram e tiraram a vida? E o que você tá falando sobre até o Chorão, ou, né, as pessoas famosas, Robin Williams, que se suicidou, tem o cara do Linkin Park, 2 dias antes ele tava feliz, brincando com os amigos dele, cantando, e 2 dias depois o cara tirou a vida dele, você entendeu? Por que acontece? A depressão, eu acho que ela é uma doença silenciosa, que ela vai entrando dentro das pessoas e ninguém vai entendendo o que tá acontecendo com aquela pessoa. E só ela também não entende isso. Porque ela tá doente, só que ninguém entende. Eu sei porque eu passei por depressão e por ansiedade, e pra mim, quem tinha depressão e ansiedade era louco, tinha que estar no hospital de louco, né? E é interessante isso, porque muitos familiares, meus irmãos, né, tiveram depressão, tiveram ansiedade, né? E o que acontece? Pra mim, eu falava, tudo louco. Porque a família não entende, né? Então, acho que a família, nesse ponto, ela tinha que acolher mais isso mesmo como uma doença. O que você pode falar isso dentro da sua área de terapeuta holística, né? O que você enxerga sobre isso? E, assim, o que você tem visto, o que tá faltando dentro da família? Olha, o que eu sinto que está faltando dentro da família é o diálogo. Mas mais do que tudo, jovens e crianças, eles já acordam com o celular na mão. Exatamente. Eles acordam com o celular na mão e vão dormir com o celular na mão. Então, imagina que isso já foi constatado, que essa aceleração mental que o celular causa neles, já mexe com a cabeça deles. Então, causa uma ansiedade. Agora, imagina aquela menininha gordinha, aquela menininha que olha outra menininha da idade dela na foto do Instagram, né? E vê ela muito bonita. Só que aquilo é um fake. A menina fez uma montagem de maquiagem, uma montagem de roupa. E aí ela não consegue se ver ali. Não é a realidade, né? É como se fala, não é a realidade nua e crua ali, né? Então isso mexe com jovens, mexe com mulheres, mexe com homens. Mas, especialmente, o que eu vejo também, que depois que saiu essa reportagem sobre as crianças serem filmadas, é que começaram a olhar para as crianças que já estavam dentro do Instagram. Exatamente. Mas que muitas crianças falando abobrinha no YouTube, gente. Que, assim, o menininho que está ali ouvindo vai achar que isso é uma verdade, porque ele está aqui como um comunicador, né? Uhum. Então, eu vejo, Thiago, que o que falta nas famílias, e tem uma coisa que eu vou falar, é fé também. Se você não tem fé, você não vai acreditar em nada. Se você não tem fé, você vai achar que o que você está vivendo, você é a vítima do mundo. Alguma fé a pessoa tem que ter. Mas eu acho que às vezes a pessoa, não sei, meu modo de pensar, as pessoas hoje estão vendo como vítima do mundo porque a internet está vendendo um mundo perfeito. E hoje, todo mundo está conectado quase 24 horas no celular. Sim. E é o que você falou, as pessoas começam a ver carrões, aí o cara, eu era da favela, hoje eu tenho Lamborghini, tenho Ferrari, tenho isso tudo, porque isso aí é o que dá dinheiro, é o que dá views, então a pessoa está mostrando isso. E os jovens que estão vendo isso, quer ter essa vida também. Hoje você não vê os jovens falando que quer ser médico, quer ser um advogado, quer ser youtuber, quer ser influencer, porque tá dando dinheiro. Você fala, se esse cara aí ganhou dinheiro, eu também consigo ganhar. Então a internet hoje, ela vende uma vida de mentira. E aí a galera tá comprando essa vida de mentira e quer ter essa vida, daí começa a ostentação. E acho que isso começa a atingir uns gatilhos mental, que o próprio jovem começa a ficar frustrado, que fala, eu não tô conseguindo. Ele mesmo começa a se cobrar que ele quer ter algo e não tá conseguindo. Esse dia mesmo eu tava atendendo uma pessoa e a pessoa falou assim, eu quero ser influencer. Cara, antigamente, quando eu comecei na minha profissão, eu atendia as pessoas que queriam ser médico, queria ser advogado, né? Queria ser engenheiro. Todas essas profissões que você tem uma faculdade. Professor. Hoje, professor, ninguém nem quer ser professor, né, meu? Não, nem quer entrar numa sala de aula, O pessoal fala o quê? Eu ser professor? Não, você é youtuber, ganha muito mais dinheiro que professor. Realmente. Nem vamos falar disso, não entrar nisso aqui, é o dia inteiro falando sobre isso. Esse salário defasado. Queria ser policial, queria ser delegado. Hoje não, o que você quer ser? Então, eu tô tentando...
Você trabalha com o que? Eu tô tentando ser influencer. Na verdade é assim, são atalhos, né? É. Os jovens de hoje, eles querem um atalho. O que seria esse atalho? Seria esses jogos de azar que tem na internet, né? Sim. Eu conheço pessoas que são viciadas nisso, já ganharam, no outro dia já perderam, e elas começam a ficar frustradas, né? E elas começam, e entra também, eu acho, né? Quem pode dizer isso para mim é a Verônica, e entra também nesse nicho, né? De pessoas com depressão, né? Sim. Pessoas depressivas, porque elas perderam tudo que tinham, né? Elas se frustraram por querer ter as coisas fáceis e não conseguir. Meu pai dizia sempre que quando ninguém vai te dar dinheiro, né? Né? O jogo que você vai ali, eles estão jogando a corda para você se enforcar. E a rapaziada acha que eles vão ficar ricos, porque, como disse o Tiago, as pessoas vendem isso aí na internet. Vendem a felicidade, vendem, né? Então, esse atalho que eles querem pegar nunca vai dar certo. Sabe o que é interessante você falando isso, Sandra? Se você pôr, um amigo meu, um cliente meu pôs isso, eu achei muito louco. Ele botou no site GBT assim: hoje está acumulada a loto fácil. E eu quero jogar. O que eu tenho que fazer? Quantos números? Quantos jogos eu tenho que fazer? Aí o chat GBT respondeu assim: ô ser humano de carne fraca, sonhador. Então quer dizer, cara, é isso. Você tá entendendo? O ser humano é carne fraca e sonhador. Exatamente. Tipo, a própria inteligência artificial hoje quer dizer o quê? Você tá viajando, cara. Entendeu? Vai trabalhar, tipo assim, vai fazer algo pra acontecer na sua vida. Vai virar chave, muda o game. Então, o que tá acontecendo hoje, eu acho que é exatamente o que você tá falando. As pessoas querem dinheiro fácil. E isso aí vira frenético. Hoje eu ganhei um pouquinho, amanhã eu quero ganhar mais. Daí eu perdi. Não, vou jogar de novo. E quando você vê a vida dela tá afundando, porque eu tenho pessoa bem próxima de mim que esses dias mesmo comentou comigo que perdeu quase tudo viciado em jogo. Em jogo, cara. Exatamente. Joga a roleta ao vivo, entra lá ao vivo, joga e tal. Então, cara, isso é muito... Porque essa pessoa vai começar a se frustrar. E vai virar um gatilho. E na terapia você sabe o que é um gatilho, né, Verônica? O que você pode explicar esse gatilho? O que acontece na mente? Bom, a gente também tem que falar de algo que segue no cromossomo, né? Que segue no campo morfoenergético, que vem da família. Então, quando a gente fala de vício, a gente não fala só de vício de bebida, de sexo, de comida, mas também de jogo. Então, o que é isso? Eles querem tampar um buraco que existe dentro deles. E aí, quanto mais eles vão querendo mais e mais. Eles vão tendo, igual uma pessoa que se alimenta, que gosta de chocolate, ele quer mais e mais chocolate. Aquilo se torna uma droga para aquela pessoa. Exatamente. Não é? E com certeza vai mexer no fígado, vai mexer em tudo isso. Então, quer dizer, é a mesma coisa o jogo. Então, e aí vem aquelas histórias e propagandas. Eu joguei, e olha, e com o meu dinheiro eu comprei a minha casa. A gente sabe que aquilo lá é para vender aquele jogo, né? Não é uma realidade. É igual muita gente que entra na internet que fala que você vai ser terapeuta e você vai ganhar milhões. Você vai ser coach e você vai ganhar milhões. Sabe? E fica vendendo cursos de valores altíssimos aí, entendeu? E a gente sabe que não é isso. Né? Tudo depende de lutas, né? E sacrifícios, não é? Hoje em dia o Tiago não é um cabeleireiro que foi ali na esquina, viu um cara cortando o cabelo e, né? Ele fez cursos, tudo, mas ele teve as etapas dele para ele chegar até onde ele está. Teve um preço a se pagar por isso, né? Claro. É que nem você, Verônica. Você investiu naquilo que você gostava e naquilo que você gosta de fazer, mas isso exigiu um certo sacrifício. Foi uma caminhada muito árdua, né? Para você chegar e ter a sua agenda, né? Cheia, né? Sim, né? sim. Então, o sonho, ele não depende de atalho, mas sim de sacrifícios, né? Sim. Então, a internet, ela poderia ser um instrumento benéfico, né? Porém, ele é mal utilizado. Eles fazem com que, ao invés deles ajudarem as pessoas, eles destroem, né?
criando expectativas falsas. Sim. São fakes, né? Exatamente, fakes. É uma vida fake. É. E tem um monte de pessoas que vivem vida fake. Exatamente. Tem um carrão da hora, todo endividado, anda com roupa caríssimas que comprou e não pagou, e as pessoas se espelham nessas pessoas. Esse que é o pior. E daí começa a abrir gatilhos, começa a entrar em depressão, e daí chega uma hora que tem até uma frase que é muito interessante: cuidado pra quando a morte não te achar, você já não estiver morto. Por que acontece? A pessoa vai morrendo espiritualmente, e aí não procura uma ajuda, né? Porque hoje também, pode até falar isso, né, Vê? O que acontece? É muito caro as terapias que tem por aí, né? Sim. Um psicólogo é caríssimo, verdade. um psiquiatra é Não é qualquer um que caríssimo, vai ter acesso, Não. né? né? E não é qualquer um que vai ter acesso a uma terapia, tudo, né? Que eu acho que essas se você pegar em Santos, hoje já tá entrando algumas terapias mais medicina japonesa, né? O prefeito que teve lá até tentou implantar isso. Eu acho que até terapia holística, essas coisas, tinha que ser implantado na saúde. Porque, querendo ou não, o pessoal fala, mas é holístico. Cara, mas é saúde, porque muitas pessoas precisam de atenção. Sim. Entendeu? Depois que a pessoa morreu, não adianta ter atenção. Já morreu, já Exatamente. foi. Ah, tadinho. Pô, não era tadinho, ela tá precisando de ajuda. Era um ser humano como eu, como você. Precisou de ajuda. E alguém não estendeu o braço. Alguém não deu atenção para aquilo lá. E é importante quando você fala de gatilho, as pessoas, os maiores gatilhos, as pessoas sentem ansiedade ou a crise do pânico e elas não sabem por que estão sentindo isso. Mas, na verdade, foi o gatilho. E o que foi um gatilho, né? Então, certa vez, né, uns anos atrás, eu fiz uma constelação de uma pessoa que ela foi constelar medo de cachorro. Tá? Só que, no fim, não era medo de cachorro. E a história é uma história triste. Por quê? Foi uma menina que foi abusada pelo próprio avô, e quando foi abusada, o cachorro batia na porta para querer entrar com muita feroz mesmo. Então, ela associou o quê? Ela apagou a imagem do abuso e ela trouxe a imagem do cachorro. Então, quando ela via um cachorro, ela tinha medo do cachorro, porque era o que ela estava sentindo naquele momento dentro do galpão. Uhum. Então, veja, o sintoma, se a pessoa não conversar com alguém, se a pessoa não for fazer uma terapia, ela vai continuar tendo medo do cachorro. Verônica, eu sempre, uma vez ouvi um psicólogo falando há muito tempo, que as pessoas têm um lado oculto, né? Um lado oculto, e pode ser um lado maldoso, né? Um lado ruim, tanto quanto um lado bom, né? E outros sentimentos que ficam ali ocultos dentro da pessoa. Dentro dessa terapia que você faz, você consegue buscar alguns desses sentimentos? Olha, eu vou te falar uma coisa, que várias terapias ajudam. Existe o barra de Axis, né, que ajuda bastante. A taroterapia, que a pessoa consegue conversar sem ela precisar esforçar falar. Ela fala através dos arquétipos do Jung. Então, ela olha a carta e ela sente o que está acontecendo. Mas na psicanálise é muito forte você ver que a pessoa não é aquilo. Ela gerou o que a gente chama de criatura psíquica. Se você vê um filme chamado Fragmentado, naquele filme ele parece que tem mais de 28 personalidades. E a personalidade dele sempre está escondida. Caramba. Tá? Então, quando chamam o nome dele, ele volta. Mas por quê? Porque ele sofreu um acidente, viu o pai sofrendo um acidente e morrendo. Então, assim, o que quer dizer isso? Eu vou contar para você que muitas das vezes a pessoa ela vem falando, vitimizando, chorando, mas você consegue... por isso que a psicanálise é engraçada. Porque você vai ouvir a pessoa. Entendi. E aí, o que acontece? Ela mesma fala o que ela tem. Então, ela está se vitimizando, ela está, às vezes, chorando, culpando o outro do problema que ele está vivendo. Aí você começa a ver que o problema não é o outro, o problema é ele. Ele é narcisista, ele é controlador, e o que sai fora do controle, ele entra no vitimismo. Então, é aquilo que você falou. Ele vem mostrando algo, mas no meio da terapia você consegue entender que é totalmente diferente.
Mas também a gente não pode largar o lado espiritual disso, tá? O Freud mesmo, para quem não sabe, ele leu 2 vezes a Bíblia de cabo a rabo, né? E ele falava, o Jung, ele falava do consciente coletivo e falava que tinha um movimento maior do que tudo isso. Então, certa vez, eu estava fazendo uma prática do Barra de Axis, e aí era uma coisa que seria impossível a pessoa entender o que eu estava falando. Porque falava com o subconsciente dela. No momento, a pessoa levantou o rosto e falou, não tem ninguém aqui. Caramba, olha que interessante, então, não tinha nada a ver com o que eu estava falando. O que ele quis dizer é que não tem ninguém aqui. Então, aquilo, Sandro, você sabe, a gente já percebe que tem sim alguma coisa ali. Exatamente. Ele já, é tipo assim, não tem ninguém aqui. Assim, na verdade, assim, falando em espiritualidade, não é complicado falar sobre isso, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que elas estão sozinhas, que existem problemas, né, que são psicológicos, mas vem do nada, né? E, na verdade, não é um vem do nada, né? Tem sempre alguma energia que está mexendo com aquela pessoa. Uma energia negativa, né? Porque, mesmo porque a gente vive num mundo, um planeta vibratório, né? Onde a vibração ela trabalha tanto no positivo quanto no negativo. E hoje, se nós formos, né, verificar, vamos colocar o Brasil. Nós estamos vivendo numa tormenta, né? Num mundo, né, negativo. Porque tudo as pessoas estão levando para negatividade. Como você disse, né? Nós temos que viver, nós temos que ter fé, né? E hoje não são só os jovens que não procuram isso, não sentem, não procuram mais a fé, não procurem mais a Deus. As pessoas adultas, as pessoas que já têm uma certa idade, já não acreditam, eles criaram o próprio Deus dele e estão seguindo, defendendo aquele Deus dele, né? Então, para não entrar muito dentro da religiosidade, mas tem um pouco disso, né? As pessoas, hoje, elas criam um personagem para eles adorar, né? Cada um adora um e vira aquela guerra, né? Então, você vê como que isso está associado ao psicológico, né? A certos momentos eu acho que as pessoas guardam muitas coisas dentro dela e de repente elas procuram jogar tudo isso aí em forma de política, de outras, né, coisas. O que você me diz sobre isso? Não sei se eu consegui ser claro. Sim. O que acontece, né? Às vezes eu pego pessoas que estão em casos terminais, tá? Certo. Então, nesse caso terminal, que foi um caso bem sério que eu peguei agora nos últimos tempos, ele foi ver uma dor na lombar, era um câncer na lombar, mas em questão de novembro para cá, o câncer era ósseo e começou a passar para a coluna. Então, ele não podia sentar e nem podia ficar de pé. Ele tinha que ficar deitado o dia inteiro. Complicado. A terapia dele, para você ter uma ideia, era somente por mensagem, eu falando em áudio. Por quê? A cama hospitalar ficava na sala, onde todo mundo estava junto. Nossa, é interessante isso, né? Então, o que acontece? Para ele não falar, ele digitava para mim. E uma das perguntas que ele fez foi assim, eu estou sentindo meu pai perto de mim. Você acha que eu estou louco? Aí eu falei, o que você acha? Eu me sinto em paz. Aí eu falei, então se você sente em paz, é isso que importa. Depois de uma semana, ele faleceu. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, talvez para esse moço, é como aquele filme da cabana, sabe? Sei. Que precisava sentir que Deus era mulher, para poder olhar para isso. Então, eu penso assim, que às vezes... e também vejo pessoas que pela fé se curam. Exatamente. Tá? Pela fé deles.
Então, seja com fé, que às vezes eles não vão em lugar nenhum, mas eles acreditam em Deus, aquele Deus vivo que está realmente fazendo parte dele ali. Então, eu acho que tudo isso que você falou cabe assim, ó. Existem 3 patamares: o espiritual, o emocional e o material. Quem quiser ler algum livro da Louise Hay, ela vai explicar isso. Era uma psicóloga que começou, ela estava com câncer e percebeu que as emoções que ela estava vivendo criou esse câncer. E ela se curou do câncer. Então, passa do espiritual para o mental e materializa, é o que a gente chama de doença psicossomática. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, que eu, eu não tenho uma, eu vejo dessa forma, tá? O emocional, ele orquestra, né? O seu lado psicológico, né? O seu lado sentimental. Vamos supor, você perdeu sua mãe e vamos supor, uma outra pessoa lá perdeu a mãe e perdeu o pai. Passado o tempo, com tudo isso aí, o emocional dela captou isso aí. Sim. Ele pode, de certa forma, mexer com o seu lado emocional. Ele pode mexer com tudo, com essa parte de doença. Vamos supor, a pessoa tem o câncer por causa do emocional e ela pode se curar porque ela fez, vamos lá, ela foi no psiquiatra, psicólogo, ou fazer o trabalho que você faz. Sim, o que acontece? Quando você vai na origem, você vai cutucar aquela parte que está ali, ó, que está muito tempo ali naquela pessoa, né? Então, ela vai, a cada dia, ela vai soltando isso dela. Quando ela vai falando, ela vai se ouvindo. Então, ela vai se libertando daquilo. Ter alguém para ouvir é importante. Então, lógico que uma pessoa que perdeu várias pessoas, tipo, perdeu o irmão, perdeu o pai, aí perdeu o cachorro. Ah, mas cachorro é um animal. Mas era como se fosse da família dele. Entendeu? Então, ele mal passou pelo luto de um, já está no luto do outro e já está no luto do outro. Sabendo que a gente passa por 5 estágios de luto. Então, imagina que essa pessoa, ela não deu tempo de entender tudo isso. Porque eu digo isso aí por causa que talvez, né, esse lado emocional, ele pode mexer com as células, pode mexer Sim. Né? Então, por isso que eu pergunto, porque tem muita gente que saram, né? Se curam do câncer, né? Mas por ser uma coisa emocional, ou seja, uma coisa espiritual, qual seria a resposta para isso? Ou é um combinado de espiritual com o... Eu acredito que em alguns casos é espiritual, que a gente fala que é energético. Quando a gente fala de espiritual, é bom deixar claro que espiritual não é religiosidade. Certo. Espiritual é você ser uma pessoa espiritual. Então, tipo, todos os dias eu acordo de manhã e faço a minha meditação. Isso é cuidar do meu espiritual. Como todos os dias você acorda e vai para a academia. É cuidar do material. Quando você vai para a terapia, você cuida do teu emocional, da tua mente, né? Dos 4 campos. Então, o que acontece? É lógico que as coisas vão armazenando ali, entende? Então, aí ele vai numa igreja e ele é curado. Porque a fé dele curou ele. O que faltava? Base espiritual. Exatamente. Aí ele toma um remédio que o outro também tomou, está do lado dele com o mesmo problema, a mesma químio ele tomou. E ele foi curado. Só que aí você vê que tem gente que tem câncer repetitivo. Eu não sei se vocês já viram isso. A pessoa tem câncer, especialmente as mulheres. Primeiro câncer no ovário, depois câncer no seio, depois câncer no pulmão, depois câncer na cabeça, aí é terminal. Você entende que é algo que não foi olhado a origem disso? Certamente. Então, curou, o remédio curou. Veio para outro lugar, o remédio curou. Mas a origem não foi curada, né? Seria tipo assim, quando a gente era pequeno, sua mãe falou assim, toma remédio para tosse.
toma remédio para tosse. A hora que você parou de tossir, você para de tomar o remédio. Mas, se você parar de tomar o remédio agora, não está curado. Você tem que continuar o tratamento. Sim. É mais ou menos assim, né? É isso. Existe um seriado que quem quiser assistir é Uma Nova Mulher. E vai começar com uma mulher lá que tem câncer. E ela vai fazer constelação. Aí o que acontece? O câncer regrediu. O que ela faz? Ela para de tomar remédio. No fim da temporada, o câncer voltou. Agora, me fala, a constelação é substituição do remédio? Não, ela não podia ter parado de tomar o remédio. Então, assim, a terapia não vai impedir que você tome remédio. É isso, remédio é para o corpo, terapia para a mente, e aí você tem a sua fé, a sua espiritualidade que você quiser para alimentar a sua alma. É uma ação em conjunta, né? É uma ação em conjunto. Um tratamento paralelo. Os dois têm que crescer junto ali, né? Sim, crescer junto. Não adianta você curar o material e não curar o espiritual. Sim. Então tem que ser uma coisa bem paralela, né? O que eu ouvi de um cliente meu, e é muito legal isso aí, cara, ele falou assim, que ele falou, pô, cara, eu tô indo 5 anos já na mesma psicóloga, já mudei de psicóloga e não consigo me mudar, cara, não vejo nada, eu só falo. Pô, isso aí agora eu tô falando com o ChatGPT, porque pelo menos ele dialoga comigo, entendeu? E o que é interessante é o que você acha que falta de diagnóstico hoje para as pessoas? As pessoas estão perecendo por falta de diagnóstico? Você acha que é isso? Olha, o Freud falava o seguinte, a gente não tem que dar nome para as coisas. A partir do momento que você dá nome para as coisas, você toma remédio para aquilo que você acha que é. Então a gente não dá nome. Só que o que acontece? Também existe uma seta de 2 direções. Eu quero falar, mas eu só quero desabafar. Porque tem gente, às vezes, que só quer desabafar. Só que é só o contato, né? Quer ter atenção, né? Só que aí, gente, eu vou te falar que é um milagre, que tem muitos que eu vejo, que eu até parabenizo, que você conversa numa sessão, na outra ela já resolveu. Por quê? Você pegou naquele ponto dela, ao ponto, nós constelamos o pai. Qual era a atitude que havia ali? Bom, ela descobriu que o pai dela, coitado, não sabia dar amor, porque ele não teve amor. Ele só dá o que ele tem. Então, depois que ela viu isso na constelação, ela se aproximou do pai. Se aproximando do pai, o que aconteceu? O pai deu um primeiro abraço nela. Da vida. Que legal, olha. E a menina tem hoje 38 anos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é um trabalho em conjunto, mas a gente também tem que entender umas coisas muito básicas, né? Tem coisa que é para psicólogo, tem coisa que é para psicanalista, e tem coisa que é para psiquiatria. A neurociência já fala que tem coisas que são substâncias que faltam no seu cérebro. Exatamente. Aí o que acontece? Você fala para a pessoa assim, olha, você está fazendo psicanálise comigo, mas você tem que procurar um psiquiatra para tomar o remédio, ele vai ver o que você precisa. Falam que as proteínas que vai faltando no cérebro, né? Justamente. Aí ele não dorme, falta melatonina, faltam outras coisas, entendeu? Só que a pessoa não toma o remédio. Ele não sai daquela estaca, gente. Por quê? Ele está com pensamento repetitivo, repetitivo. E aí, toda terapia, ele está sempre com um pensamento repetitivo em várias situações da vida. Mas de uns 10 anos para cá, que piorou muito esse negócio de depressão. Você acha que foi uma mistura do quê? Dessa correria hoje que tá tendo, correr por algo, todo mundo tá em busca de algo que não sabe nem o que tá buscando, alimentação inclui tudo isso aí também, quer dizer, não sei, porque se você pegar de 10 anos pra cá, virou uma coisa normal. Sim. O suicídio aumentou, infarto aumentou, depressão aumentou, ansiedade aumentou, e cada vez, porque nem nós estávamos comentando antes de começar, parece que o tempo tá diminuindo. Apesar que os cientistas já falaram, né, que o tempo ia diminuir. Eu tava vendo um cientista falando sobre isso, que é muito interessante, que 1 hora antes de dormir, o interessante é você pôr a frequência no seu cérebro, que você põe no celular, a frequência, tantos megahertz lá, e essa frequência vai pôr seu cérebro em sono do que ele precisa e do que você tá precisando. Então tem várias frequências de cura
E é interessante, não é qualquer um que tá falando, é cientista. E se não existisse, se você pôr no YouTube lá, no YouTube, você põe frequência tal, que tem o número da frequência, você põe, vai fazer aquela frequência, porque o seu cérebro ele vem se desligando, com aquela frequência ele tá entendendo que ele precisa se desligar. Eu vi um cientista falando, porque eu tava pesquisando sobre infarto, porque tá tendo muito infarto e tudo, né? E ele tava falando que o coração, ele foi feito para bater tantos... É igual um carro, foi feito para funcionar tanto tempo. Então, antigamente, você vivia, tipo, com uma alimentação muito regular, você vivia... A idade normal era até 80 anos, né? Então, dos 80 anos, você começava a ter alguns problemas. Hoje, tem pessoa com 36 anos morrendo. Por quê? Exatamente. Teve uma vida frenética, que o coração era para bater ali entre 60, 70, e quando tá dormindo, o atleta, pra você ter uma ideia, o coração do atleta, ele chega a 50, ele bate a 50 o coração do atleta. Aí hoje, com alimentação errada, tudo errado, você tá dormindo, seu coração tá batendo a 110. Nossa. Então, quer dizer, você tá andando com um carro em alta velocidade e uma hora esse carro vai pifar. E é o que tá acontecendo hoje. Que, né, todo mundo tá procurando explicação pros infartos fulminantes que tá tendo, morte súbita, e ninguém tá conseguindo achar. A maioria do pessoal fala que foi por causa da vacina da Da Covid, né? Mas eu não acho que seja isso. Eu acho assim que é esse caso que você está falando. As pessoas estão correndo muito, né? Elas estão cheias de dívidas. Elas têm que trabalhar mais para pagar suas dívidas. Tem que se preocupar com a família. Tem um monte de coisa ali. Antigamente não era tão assim, né? Não se via as coisas assim. A vida das pessoas parecia ser mais pacata. Não sei se é porque era mais novo e chegava dessa maneira. Porém, hoje é tudo na correria, né? Hoje você tem que pensar em tudo, até os jovens, né? Os jovens vão lá, querem dinheiro, os pais não têm como dar, e vão para a agiota, aí eles não têm dinheiro para pagar o agiota começa a pressionar, aí essas pessoas que são mais novas começam a ter esses problemas, né? Psicológicos que levam também a... Eu, em 2020, que foi na pandemia, foi a minha melhor qualidade de vida que eu tive. Impressionante. Quando todo mundo tava ali, né, preocupado com um monte de coisa, foi a minha melhor qualidade de vida que eu tive. Uhum. Porque eu tava entrando numa sintonia com Deus, assim, com a espiritualidade muito boa. Todo dia eu ia ver o pôr do sol, sentava lá, ficava falando com Deus. Então eu atingi uma espiritualidade que eu não tinha atingido há anos. E até hoje não atingi. Por quê? Muitos falam, né, que você foi uma pessoa, até 2020 você foi uma pessoa e depois de 2020 você foi outra pessoa. Né? Porque ninguém saía pra rua. Então você não tinha que gastar dinheiro. Na verdade, nós se tornamos igualdade as pessoas. Porque todo mundo podia ter dinheiro, mas não tinha onde gastar. Então, você fazia o básico para você comer ali e vivia no básico. É que, na verdade, desacelerou, né? Desacelerou, exatamente, desacelerou. Tirou o pé do freio, né? E nessa época da pandemia, quais foram os problemas mais frequentes, né? Quais foram os problemas mais frequentes que você tem ou você não atendia nessa época? Olha, eu vou te falar que aconteceu algo muito legal com a gente que era de terapia, que até então ninguém fazia online. Só que não tinha como, e as pessoas, elas estavam ficando sozinhas, isoladas, e não tinham com quem conversar. Então, a terapia, nós tivemos que começar a se adaptar na terapia online, né? Tanto que as empresas hoje, muitos ainda trabalham online. Né? Então, a gente pode ver o lado da pandemia, que aconteceu tudo, que aconteceu, eu sei disso, não foi fácil. Pessoas perderam pessoas morreram de infarto por causa de medo da Covid. Né? Mas teve esse lado que melhorou bastante, que todo mundo fala online hoje. Hoje as pessoas se dedicam mais, não consegue. Hoje a gente consegue atender uma pessoa lá da Austrália, uma pessoa lá em Boston, uma pessoa lá em Portugal, um brasileiro que está lá. E a gente está conseguindo atender ele lá. Então, o que eu penso com isso? Veio coisas ruins? Veio, mas veio muitas coisas boas disso. Né? Porque parece que expandiu um pouco mais certas coisas. As pessoas começaram a se preocupar mais. E aí tem muitas pessoas que acomodaram tanto nesse isolamento que hoje eles não conseguem sair do isolamento. Por isso que foi o que nós dissemos no começo aí, né? Sobre a tecnologia, né? Tem pessoas que utilizam por uma coisa boa
e outras já utilizam para fazer maldade para Sim. as outras, né, pessoas, né? Então, esse é um caso que a gente vê que a internet nessa época foi uma coisa positiva, né? Sim. Que ajudou muita gente, né? E você teve bastante. Olha, bastante. eu posso falar para você que eu achei que a gente ia passar apertado, porque autônomo, no meio de uma pandemia, não poder atender. E quem atendia, o Thiago sabe disso, as pessoas, mesmo de máscara e tudo, era denunciado, tinha que fechar o lugar de trabalho. Num dia eu fui denunciado 7 vezes. Num dia. E hoje em dia também, desculpa, viu? Não? E hoje em dia se inventa cada vez mais coisa, né? Antigamente as pessoas se esqueciam de tudo, e hoje a turma chama de TDAH, né? TDAH, é? Não existia isso. Não. Existia o cara que ficava maluco, que esquecia tudo, né? Então, tá existindo nome para tudo, né? Ou a gente era mal informado, né? Que a gente não sabia desses nomes. Ou a tecnologia evoluiu, né? A informação, né? Evoluiu, né? Essa parte de Que nem o Sandrão fala que ele já tem TDAH mais plus. fight. Fight. É que antes, o que acontecia? Não tinha um exame de diagnóstico, né? Hoje existe exames de diagnóstico. Se ele faz uma ressonância cerebral, o neurologista vê o que acontece ali e dá um remédio em base disso, né? Só que lá atrás, o autismo era considerado um louco furioso, né? Então, eu lembro que minha mãe visitava o tio dela que tinha vício, lá eu vou lembrar o nome da cidade, que tinha o que chamam de sanatório, mas era hospital de clínica psiquiátrica. E aí ela ouvia gritos de criança. E aí ela perguntou, nossa, mas por que tem criança berrando e gritando? Aí a enfermeira falou, são os furiosos que estão presos no porão. Então, assim, era um furioso. Se você pegar um autista de grau elevado, ele grita, ele berra, ele bate, ele belisca. E hoje foi laudado como o autista. E agora tem diversos graus desse autista. Então, quer dizer, surgiu agora a doença? Não, foram pesquisando e foram achando. E o tratamento agora é mais eficaz do que era antigamente, mais né? eficaz. Não precisa pôr numa camisa de força um autista, né? Então, hoje a mudança aconteceu, essa mudança que a gente tanto desejava, né? Então, mas também existe hoje nas empresas muita relação nociva. As pessoas têm que fazer, e elas começam a ficar doentes. E aí hoje já existe uma lei de NR1 que precisa cuidar do psicológico dos seus empregados. Hoje eu estava lendo sobre isso aí, aquele acidente que houve de avião, né? Que teve em Vinhedo, foi constatado que esse problema também de trabalho. Peraí. Parou aí? Vamos lá. Eu vi hoje falando que esse problema que teve no avião, né, que caiu tudo, também tem a ver com excesso de trabalho. Sim. Porque as pessoas trabalham muito, dormem pouco, descansam pouco e perdem a concentração. Perde. Então, olha como mexe com o psicológico isso. Tudo bem, teve outras falhas do avião, tudo, mas também teve Cansaço. esse cansaço. O estresse, né? Esse estresse. Então, está havendo um grande trabalho em cima disso aí. E me diz uma coisa, quanto tempo de descanso você acha que as pessoas têm que ter, né, nessa pausa, né? É interessante falar, porque nós psicanalistas estudamos a neurociência na nossa graduação, né? E a neurociência fala que o cérebro é uma máquina, mas ele precisa de vitaminas, ele precisa de movimento, ele precisa de sono, ele precisa. Então tem gente que fala assim para mim, estou tomando um remédio que o psiquiatra me deu, eu vou parar de tomar porque está me dando dor de cabeça. Mas por que você está tomando? Porque eu sou ansioso. Se ele deu esse remédio, colega, é para você descansar, não é para você tomar e sair correndo pela rua. Quando você sentir dor de cabeça, deita, descansa, relaxa. É o remédio te forçando para
para você ter uma ação diferente. Então, o que a gente fala? Primeiro, alimentação. É sempre se alimentar 2 horas antes de dormir, né? Água, 1 hora antes de dormir. Celular, bem antes de dormir. Tem gente que dorme com o celular. E ninguém vê que faz mal para a visão. E que faz mal para todo o resto do cérebro. O ser humano tem que dormir pelo menos 8 horas. Mas 8 horas num sono de verdade. Porque nós temos 3 momentos do sono. O momento que é aquela pessoa que ela nunca passa da primeira etapa. Ela é aquela pessoa assim, ó. Eu sei porque muitos anos eu fiquei assim. Eu estou dormindo, eu ouço meu irmão falar, eu abro o olho. Eu estou dormindo, eu acendeu a luz, ele abre o olho. Porque ele não entra nos outros estágios. Então, ele está no primeiro estágio. Interessante só falar isso aí do sono, que eu vi uma pesquisa esses dias, que é no Hospital do Sono, e falou que 80% das pessoas que eles testam lá não passam da primeira fase do sono. Que é essa fase. E agora imagina, tá, eu durmo 8 horas, mas como você dorme às 8 horas? Eu acordo toda hora. Gente, ele não passou da primeira fase. Eu estou nessa fase. E aí, o que acontece? Você não dorme, não descansa, não limpa o teu inconsciente, que é a segunda fase, que é a hora que as pessoas acordam, e aí entra a psicanálise, porque é essa avaliação de sono. Aí ele começa a ter um monte de pesadelo. Nossa. Um monte de pesadelo. E aí ele não entende. É ele na reunião, e aí o Bozo entra pela porta. Por quê? Porque é o cérebro fazendo, nesse momento, a limpeza de tudo que ele aconteceu durante o dia. E ele acorda nesse momento. Só que quando ele acorda nesse momento, ele acorda em pesadelo, assustado, estressado e com aquelas batedeiras de coração. Eu sou assim, eu tenho esse problema de sono. Tem dia que eu estou com sono leve, às vezes eu não, de tanto pensar, e o meu dia fica mais pesado. Sim. E eu não consigo fazer nada. Tem semana que eu estou bem, estou lá, estou naquela... Mas tem semana, que nem essa, por exemplo, para mim está meio pesado. Então eu durmo mais, eu faço menos, eu produzo menos. Então, isso aí também é falta de vitamina, você acha? Falta de vitamina, falta de descanso. E aí, nessa terceira fase que eu ia falar para você, que é a perfeita, o Freud falava que é como se fosse o sonho do José do Egito. Que é aquele momento que você desconectou e, às vezes, você vem até com comunicações do seu cérebro, com premonições, com coisas que você viu, com lugares que você visitou, e depois você passa no lugar e você fala, nossa, eu estive aqui. Déjà vu, né? O déjà vu, entendeu? Só que, assim, alimentação é isso, né? Tabagismo, droga de tudo quanto é tipo, falta de sono, falta de descanso, falta de movimento. Então, pelo que eu vejo, né, Sandra, você tem a mente que não para durante o dia. Aí, à noite, que é para sua mente parar, ela também não está parando. Então, ela não está dando o reset, né? Então, nesse caso, é o que a gente fala, que precisa ir num psiquiatra para que você possa, pelo menos, dormir. Eita. Agora, imagina, por exemplo, uma pessoa que só trabalhava com massagem. Essa pessoa vai passar fome, né? Então, ela teve que se adaptar em outras coisas, né? Teve que arrumar outras técnicas para ganhar dinheiro. Então, eu falo para você que o que me sustentou foi o online durante a pandemia. Então, e as pessoas estavam precisando, né? Então, eu penso assim que hoje muita coisa está muito diferente de antes. Tem uma antes da pandemia e um pós-pandemia. Mas você acha que durante esse antes e pós, as pessoas mudaram alguma coisa? Olha, algumas não. Algumas não. Mas outras acordaram para muitas coisas. Porque até então a expectativa de todos, né? Assim, ó, depois dessa pandemia, que morreram 700 mil pessoas, né? Talvez a humanidade melhore, né? Né? E não foi isso que aconteceu. Vamos colocar aqui no Brasil. Aqui no Brasil está um ódio, assim,
As pessoas, por qualquer motivo, estão parando de ser amigo de alguém, para de ir na igreja porque não gostou do que o pastor falou. As pessoas estão chatas, né? Desculpa falar, mas as pessoas estão chatas, né? Eu acho assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A sua escolha, a sua ideologia, né? Cada um tem a sua. Mas a gente não precisa desfazer do seu familiar, dos seus amigos, por causa que a ideia dele é diferente da sua. Sim. Né? Então, exatamente isso. O que eu acho que tá faltando hoje é mais empatia pelo próximo, de você entender um pouco a outra pessoa também. Entendeu? Porque a janela que essa pessoa tá enxergando, às vezes não é a mesma janela que você enxerga. Então, o que acontece hoje muito é que as pessoas não... ele não enxerga na mesma janela que eu, não serve pra mim. Então vai tirando. E o mundo hoje tá chato de se viver. Mas é mesmo. Vamos falar a verdade, tá um mundo chato. Tudo hoje é isso, tudo é aquilo, tudo não sei o quê. Então o que acontece? Tá todo mundo sem sabedoria, né? A gente até tava falando, né, que existe o inteligente e sabedoria. Tem duas diferenças. Sabedoria é você saber que o tomate é uma fruta. Inteligência é você saber que ele não vai numa salada de fruta. Entendeu? Então tem essa diferença. E hoje eu acho que o que tá faltando para as pessoas é um pouco mais de entender o próximo. Tentar entender que a janela que ela enxerga não é a mesma janela da outra. O tempo que ela teve de aprendizado, às vezes, não é o tempo da outra pessoa. Porém, ela é ser humano. Gente lidar com gente. Exatamente. E daí hoje tem pessoas que preferem lidar com os animais. Porque as pessoas estão tão carregadas, estão tão tóxicas, que a pessoa fala, pelo menos meu animal, ele me ama sem eu dar nada pra ele. O próprio ser humano está desacreditando No ser humano, exatamente. Sim, Não é verdade? Exatamente. Chegamos num tempo cruel e triste, se for ver. Verdade. É triste. O que você me diz, Verônica? Olha, deixa eu te falar uma coisa. É uma pergunta que eu vou fazer para você. Você faz o baile do passinho, certo? Uhum. Você já reparou o público que está indo lá? Já. Você já reparou que o público que está indo lá, o que ele quer fazer lá? Ele quer se socializar, ele quer ter um lazer, Se divertir. se divertir. E quanto isso é terapêutico para tudo aquilo? Mas na verdade as pessoas se libertam, né? Naquele momento eles esquecem tudo, os problemas que elas têm, para lembrar do passinho, para dançar, para se divertir. Foi por isso que nós, aqui há 12 anos atrás, começamos com o grupo, né? Por quê? Porque nós não tínhamos nada para fazer. Para você ver que realmente era uma terapia. Na época tinha gente que entrou para o grupo, que estava com problema familiar, assim, de relacionamento, já estava para separar. Teve outra pessoa que estava com depressão. E no passar do tempo, com o grupo, as pessoas começaram a ver uma nova perspectiva para a vida dela, né? E isso é importante. Tanto que até hoje nós temos o grupo de passinho, e isso faz bem para a gente. No nosso caso, no caso meu e da minha esposa, a gente não tinha muito o que fazer. Então a gente discutia. Sim. Né? E hoje é diferente. Hoje, quando nós começamos a frequentar os bares, os passinhos, isso aí tirou o foco de muitas coisas. E o foco é se divertir, o foco é se libertar, né? Aumentar a autoestima. Aumentar a autoestima, brincar, né? Então, foi até bom você falar sobre isso. A dança Acaba sendo uma terapia. É uma Sim, terapia. é uma terapia. Hoje nós somos em menos pessoas, né? Porém, essas pessoas que passaram pelo grupo, algumas estão até melhor. Sim. Algumas encontraram o caminho que queria tomar. Algumas saíram do grupo e foram para uma igreja, né? Hoje não vai porque ela no mais do passinho, porque ela encontrou a fé em algum lugar, né? Outra não tinha namorado, encontrou namorado, a autoestima, né? Aumentou e hoje ela está namorando e já está casada. Então, gente, são por pequenas coisas, são coisas que a gente jamais acreditaria que tem um efeito legal, emocionalmente falando. E pro casal acaba sendo até uma terapia, né? Exatamente. Porque se você perguntar hoje pra um casal que mora junto, qual foi a última vez que vocês assistiram uma série junto?
Não tem. Então, Porque hoje o celular, deita na cama, cada um fica com o celular, vira e dorme. o nosso técnico que está na mesa lá, ele é um dançarino, sabe? Ele é uma pessoa que, por ele ser grande e as pessoas verem o ânimo que ele tem, a motivação para dançar, as pessoas, parece que ele parece um imã. Todo mundo fica perto. As pessoas querem ficar perto, né? Embora ele seja grande e o braço seja grande também, tem que tomar cuidado para não levar um tapa na cara. Bonecão do posto. Porque já aconteceu dele estar muito animado e dar um tapa na cara de uma pessoa que está dançando. Mas acontece, é uma coisa mais... por fim, acabou tudo bem. Mas, você vê, se fosse uma pessoa que tivesse estressado alguma coisa, ela levasse esse tapa na cara, ela ia querer revidar. Ia dar briga, né? E aconteceu o quê? Nada. Deram risada. Deram risada e vamos embora. Né? Ele pediu desculpa, tudo. Mas, assim, dentro de um espaço, as pessoas sempre se identificam com alguém, né? Ou ela se encontra em alguém, né? Fala, olha, que legal, eu queria ser que nem aquele cara. E ela começa a seguir, Sim. né? É a mesma coisa o Tiago. O Tiago é uma pessoa despojada, uma pessoa legal, que as pessoas conversam com ele e acaba sendo uma referência. Né? Sim. Assim como a Verônica. A Verônica, ela tem o jeito dela ser, uma pessoa que abraça todo mundo, quer fazer o bem para as pessoas, e as pessoas se sintonizam, né? Sim. Com esse jeito, com essa forma dela lidar com as pessoas e com a vida. Então, a gente vive em busca de referências. Uhum. E falando em referências, né, é o que nós não temos hoje. Né? Nós temos que buscar, né? As pessoas entram na internet. Hoje, vamos colocar assim, referência. Esses dias eu estava vendo uma na internet, um policial e um monte de alunos. E ele estava falando uma coisa certa. Ele falou assim, olha gente, você tem seus pais como referência, mas vocês preferem ouvir seus amiguinhos que a droga é melhor, que a vida da malandragem é melhor, e vocês deixam de ouvir a experiência, ouvir seus pais que te amam, para ouvir pessoas que querem seu mal, né? Então, hoje em dia, a juventude, elas estão buscando referências negativas, né? Elas preferem ficar perto de uma pessoa que vive num lado obscuro da vida, né? Pro lado da droga, pro lado de muitas outras coisas, né? E preferem estar ali do que estar numa igreja, preferem estar ali do que estar junto com os pais. Mas sabe o que é legal você falando isso? Eu sou formado em psicanálise também, né? E na psicanálise, ela ensina uma coisa que você tem a cura, tá dentro de você com todas as ferramentas. A psicanálise, ela faz você achar essas ferramentas dentro de você. E o que é interessante que você tá falando, você vê do passinho, a pessoa achou uma ferramenta dentro dela. Exatamente. Entendeu? Então todo mundo tem que ter essa válvula de escape. E agora você falando exatamente de referência, o que acontece? Por que ela vai pra referência pior? Sempre é o pior. Porque ela não se acha capaz de ela ter uma referência boa e seguir aquela pessoa boa, porque ela não se acha capaz, porque a autoestima dela tá tão baixa que ela não consegue achar essas ferramentas. Você pega hoje uma pessoa que mora numa periferia, ela vai se espelhar em quem? No traficante. Por que ela se espelha no traficante? Porque tem carrão, tem as mulheres, casona, tem tudo. Então ela não vai se espelhar no empresário, porque o que ela tem para se espelhar ali naquele momento é aquilo. Então ela fala, eu nunca vou chegar ali. Daí, uns fora da curva conseguem, né, ter um caminho, fazer uma faculdade, estudar, ser um grande empresário, um CEO. Mas muitos não. O caminho é aquilo lá, porque é aquilo que tem lá. Porque não entrou nada dentro da periferia que eles podem se espelhar. Quando eu trabalhei muito com dependente químico, você vê muito isso. As pessoas acham que eu nunca vou ser igual a você. Não, você pode ser igual. Você pode, você quer. Você tem que ter força. Essas ferramentas estão dentro de você. Nós temos que ensinar você a trabalhar com elas. Então, isso é muito legal, né, Verônica? É legal você falar isso na psicanálise, porque hoje a Verônica trabalha com... Quais são as terapias de hoje? Você é reikiana nível 3, né, formada? Sou mestre em reiki, formada. Sou pedagoga formada. Sou psicanalista, consteladora familiar. E tem outras técnicas que eu faço também.
E as terapias de massagem que você faz, né? As massagens. Então, veja, por exemplo, para cada um vai ser um tipo de terapia. Porque, às vezes, uma pessoa que tem ansiedade, ela precisa de uma massagem relaxante. Só que ela não quer ir no massoterapeuta, ela não quer ir no massagista, ela quer ir no massoterapeuta. Que naquele momento que você está massageando, ela vai começar a falar. É legal você falar isso mesmo, que a diferença entre massagista não sabia disso. é legal e massoterapeuta. Porque o que acontece? A pessoa que faz realmente o curso de massagem, a gente aprende a parte estética, né? Só para falar, antes de eu ser terapeuta, eu era reikiana e massoterapeuta. Então, nós aprendemos, né, a massagem esportiva, que é uma pessoa que está com dor. Aí, nós trabalhamos com o shiatsu. Só que o shiatsu, o que é? O caminho da alma. Então, ele vai pegar o ponto origem daquilo. E quando você pega, a pessoa começa a soltar em palavras o que ela não fala para ninguém. Então, o que eu tenho observado é isso que entra naquilo que você falou da pessoa que está indo tanto na psicóloga e não está resolvendo. Será que, de repente, não precisava também de uma outra terapia complementar junto? Será que não está precisando de um remédio psiquiátrico? E é isso que a gente tem que analisar. Então, eu penso que, porque você fazer uma massagem, existe um vídeo. Hoje está incrível, né? Porque as pesquisas são incríveis. Que é um vídeo de ressonância, que quando o massoterapeuta está fazendo um movimento, tá? Na perna da pessoa, as veias estão todas embrulhadas aqui. Na ressonância aparece as veias fazendo assim, ó. Soltando. Nossa. Então, o que acontece, né? Libera energia. A pessoa, o que é uma dor? É um ponto fixo de uma energia que está ali. E a gente tem que quebrar o paradigma, quando a gente fala de espiritualidade e energia, de achar que vem sempre da religião. Verônica, só aumenta um pouquinho aqui. Que tem que falar... O pessoal em casa escutar legal. Então, o que acontece? A massagem acolhe a pessoa. Entende? Então, várias técnicas hoje. A acupuntura ajuda muito. Você estava falando até que alguns municípios, aqui em Valinhos, teve uma época que estava tendo Lian Kun, Reiki, e em alguns lugares acupuntura. Então, quer dizer, o quanto isso ajuda, entende? Só que vamos ser real, é o que eu falo, a pessoa, ela não vai conseguir diagnosticar isso sozinha. Às vezes eu vou te falar agora uma coisa muito interessante, que eu acho que, antes de falar isso, depois eu quero te falar uma coisa. Vocês foram num programa, na pandemia, fazer passinho, ensinar passinho, eu lembro disso. Eu assisti esse programa e eu fiz passinho com vocês pela TV. Só para você saber disso, tá? Se eu fiz, mais pessoas fez isso. Então, só fecha aquilo que você estava falando. Então, aí é o que a gente estava falando, né? Sobre as terapias. Então, eu entrei no passinho, mas não quero fugir do que a gente estava falando. Então, por exemplo, hoje tem coisas que eu sei que não é para mim. Não que essa pessoa não vai continuar fazendo terapia comigo. Mas tem coisas que eu passo para outras amigas que estão fazendo outros tipos de técnica que vão chegar mais no alvo. Então, eu tenho percebido também que isso faz com que a coisa flua. Então, por exemplo, uma pessoa que na terapia da psicanálise ou da psicologia, ele não consegue soltar, quando ele faz constelação, ele tem instrumentos para levar para o terapeuta dele. O que eu tenho visto? Tem muitas pessoas com preconceito de constelação, mas tem muitas pessoas, psicólogos, que estão assim, a pessoa vai na constelação, ele pega o que a pessoa pegou lá e trabalha na terapia. Outra coisa, psicanalista. Eu tenho recebido, muitas vezes, o apoio dos psiquiatras. Então, estou lidando com uma pessoa com tal síndrome. O psiquiatra liga para mim e nós conversamos sobre isso. Certo. Para que nós possamos estar integrados. Hoje mesmo, teve um caso que o psiquiatra está integrado comigo.
Então ele não passa por cima de mim, eu não passo por cima dele. Tá certo, olha que beleza. E ali, o que acontece? Aí, com certeza, vai mudar a terapia da pessoa, né? Sabe o que é legal? Você imagina se tivesse isso nos postos de saúde. Nossa, Se ótimo. hoje tivesse no posto de saúde terapias ou psicanalistas no posto de saúde. Na verdade, Na verdade, ia economizar no SUS, porque essas pessoas que iam ficar tomando remédio tarja preta, ficar tomando um monte de remédio, ficar se escondendo um monte de coisa, entendeu? Toda hora indo em UPA, porque tá com o coração acelerado. Então, como ia mudar a mente da pessoa e o bem-estar dessa pessoa? Já paramos para pensar se tivesse um projeto desse tipo psicanalista dentro dos postos de saúde? Exatamente. Ia ser ótimo, né? Porque o que eu vejo na sua área mesmo, é que vocês são muito unidos, né? Somos. Então, eu já vi isso. Eu vou passar você para tal, vou passar você para tal, você vai fazer com a minha amiga. Sim. Porque você entende, que você não tem como abraçar tudo. Então, peraí, essa técnica é melhor com ela. Vai pra lá que ela vai resolver pra você. E ter essa Ou empatia, vai te ajudar. né? E empatia, exatamente. Empatia e, assim, tem trabalho para todo mundo. Isso é não pensar no dinheiro, é pensar no próximo. Próximo. Exatamente. Pôr o próximo como exatamente... Você põe o próximo como prioridade. Sim, aí o que acontece? Até aula de música, Rafaela Brené, Rafaela, um beijo para você, querida. Ela faz a arte terapia, ela faz a musicoterapia. Então, trabalho com o menino na terapia e ele faz a musicoterapia. O que acontece? Nós conversamos juntas. A escola chamou eu e ela para participar de uma reunião dentro da escola. Seria um tratamento alternativo, né? Sim. Exatamente. Imagine uma musicoterapia dentro da escola. Sim, exatamente. Sim. Seria ótimo. Dentro da escola, uma musicoterapia. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Gente, que conversa maravilhosa. Foi bem produtiva, né? A Verônica aqui, eu vou te falar, estraçalhou. Sabe? Falo demais. Foi bom demais. Tiagão, me fala o que você achou, né? Dá as suas últimas palavras aí. Não, eu achei muito interessante. Eu acho que é muito legal. Os ouvintes é legal botar pergunta para as próximas e a gente faz o número 2 aí. Né? Vamos fazer uma parte 2 com perguntas, porque às vezes as pessoas têm muitas perguntas do que é reiki, porque hoje em dia tem muita gente que não sabe. Sim. O que é reiki, o que é psicanalista, qual é a diferença do psicanalista. Vai desmistificar tudo Isso. E é legal. E outra coisa também, o que é bacana, Sandra, no grupo de pacientes que você tem, é sempre deixar aberto para todo mundo e falar, galera, você também pode estar com a gente, é só você querer. Mas né? É assim mesmo. Porque eu atendo um monte de pessoa que fala assim, pô, eu queria um lugar pra dançar, nossa, na minha época eu dançava passinho. Pô, mas tem isso, existe. E é possível você atingir isso, é só claro. você querer e chegar junto, né? Eu acho que é muito legal isso aí mesmo, Sandra. Eu acho que é uma terapia pro casal também, pro casal de namorado e a terapia pra pessoa, né? Sim. Verônica, antes de você dar suas últimas considerações, eu gostaria de convidar você, se você tiver a fim de fazer um programa pra gente falando sobre assuntos variados. Seria legal, o que você acha? Vai ser um prazer, Sandro. Eu acho que, na verdade, o que vocês estão fazendo aqui é algo muito importante, porque vocês vão levar algo para alguém que está dentro de casa e que está se enquadrando no que a gente está conversando. Exatamente. Né? Então, eu penso, né, o que eu quero deixar aqui para as pessoas, no assunto de hoje, que nós falamos tão bem sobre isso, associe a sua vida com todas as partes que cabem ela. Alimentação, exercício, lazer, terapia, remédio, fé. Faça da tua vida o presente que é hoje. Então, não fiquem esperando adoecer. Né? E você que está me ouvindo aí, que tem qualquer desse sintoma, tristeza, ansiedade, procure um profissional. Pode até entrar, como o Thiago falou, colocar as perguntas aqui, né? Para que a gente possa trabalhar essas situações em outros momentos, né? Eu acho que a conversa nossa fluiu primeiro porque é meu irmão, segundo que você é um grande amigo, Sandro, que a gente já se conhece há muitos anos e fazíamos teatro juntos, né? E eu acredito que é isso, é levar para quem está ouvindo a gente a empatia e saber que você não está sozinho no processo. Isso é ótimo.
Só para vocês ficarem sabendo, nosso patrocinador é a Real Decor. Se você quiser fazer os seus móveis, deixar sua casa bonitinha, sua cozinha perfeita, seu quarto, é só você falar, entrar em contato com a Real Decor. Não é isso aí o nome? É isso aí, Real Decor. É isso aí. Abraço, Eduardo. Obrigado aí pelo espaço, pelo estúdio, tá? E a gente vai estar sempre aqui trabalhando essa parte de propaganda, né? Para ajudar o nosso amigo aí da Real Decor. Tá bom? Obrigado, Verônica. Eu que agradeço. Obrigado, Tiago. Né? Tamo junto, Sandrão. Obrigado ao Valdir, que está lá na técnica lá. Obrigada, Valdir. Mexendo com as câmeras, mexendo com a mesa de corte. Tudo isso acontece porque o Valdir tá ali, ligadão, né?